Sejam todos bem-vindos à Faculdade Netcom. Estamos no nosso curso de produção de artigos científicos. Essa é a aula 5. Eu sou Paulo Fernandes e nós vamos caminhar no nosso trabalho. Okay? Então nós temos aqui o nosso conteúdo. Nós vamos ver modelos ou chamado de templates de artigos científicos, a produção de elementos pré-textuais, elementos textuais e alguns elementos pós-textuais. Olha, um template ou um modelo são disponibilizados por periódicos, congressos, eventos, né, para que as pessoas utilizem como modelo da produção de artigos, o formato que serão recebidos. Aqui nós temos uma tela do I3E Explorer, no qual, antes de fazer o template, então você deve selecionar o tipo da publicação. Vai ser um Transactions, é um tipo de publicação que tem no I3E, um Journal, nós conhecemos como revistas, um Letters, artigos menores, vai ser um Magazine, nós conhecemos como jornais em si, né? Vai ser uma conferência, tipo de conferência. Você escolhe o tipo de artigo, que pode ser vir no formato LaTeX ou formato MS Word, Microsoft Word. Você também escolhe o seu template, aí faz o download do seu template. Neste caso, algumas revistas disponibilizam o formato LaTeX ou formato MS Word, muitos já fornecem. Outras apenas colocam informativos de como é este formato, o que deve conter, o tipo de fonte, o tipo de letra, o tamanho da fonte, qual que espaçamento utilizar, como será uma figura, como serão as tabelas, se as tabelas e as figuras serão uma imagem ou não, se o texto deve ou não conter já imagens ou figuras, certo? Durante esse trabalho nós vamos ver aquilo que foi disponibilizado, que é um modelo para conferências muito utilizado do MS Word lá do I3E. A primeira parte que você vai ver são os títulos. O título ele deve resumir a sua pesquisa em poucas palavras, então não é uma coisa que você colocar 50, 60 palavras. E algumas revistas e alguns periódicos e até eles indicam que você não pode utilizar mais do que 25 ou 20 palavras, que já é muita coisa para você identificar a sua pesquisa. Então ela deve identificar palavras representativas do seu trabalho. Você vai pesquisar sobre a condição humana na África, então índice de desenvolvimento humano na África, ou aqui no Brasil você pode pesquisar sobre as condições do asfalto da região A, da região B, também pode ser feito. E também depois deve ser os autores. Junto com os autores, você deve identificar a forma que a sua instituição lhe orienta. Algumas instituições orientam que primeiro o autor principal, geralmente, o autor principal, aquele que escreveu boa parte do trabalho, ele deve ser acompanhado pelo segundo autor, que é o seu orientador. Em alguns o orientador fica pelo final, então depende muito da instituição, mas geralmente o primeiro autor, depois o orientador, o professor orientador, aquele que apoiou mais no trabalho, os outros coautores e por último o coautor mais experiente do grupo, que está balizando o trabalho do grupo, certo? E depois você vai colocar a filiação, como aqui nós temos um exemplo, o título, ok? Pode também ter um subtítulo, o nome, a filiação do departamento, a organização, cidade, país. É importante, é interessante que muitos dos artigos, congressos e revistas já pedem o WORCID ou Work ID de cada pessoa. Então o WORCID entenda ele como uma plataforma parecida com o currículo Lattes, onde você coloca todas as suas experiências, suas produções, de que você faz parte, grupos de pesquisa. O mesmo acontece, só que o Work ID é para o mundo, é mundial. E o Lattes é nacional, é brasileiro. Um outro ponto seguindo ainda, né, é o Abstract, ou resumo. O resumo ele deve conter no máximo 250 a 300 palavras e deve conter o tema, o problema, justificativo, uma parte da metodologia e os principais resultados da sua pesquisa. Então ele deve dizer o objeto da sua pesquisa, o objetivo dela. Olha, esse trabalho apresenta tal coisa, nesse trabalho se desenvolve, é desenvolvido um método, é resolvido um problema, é avaliado alguma coisa. E as keywords ou palavras-chave, elas devem ser as principais palavras, 4, 5, alguns consideram até 6 palavras, alguns artigos e congressos, que representem o seu trabalho.
e essas palavras devem aparecer no seu trabalho. Geralmente nas keywords nós não utilizamos siglas, assim como no abstract. É recomendável não utilizar siglas, símbolos, mas um texto mais coeso, de fácil leitura. Okay? Aqui nós temos um exemplo. Ele diz, ó, caracteres especiais, não use simples, caracteres especiais, fórmulas matemáticas, ok? Nem no título, nem no abstract. Aí você tem algumas indicações de como fazer o seu abstract. Isso aqui pego daquele modelo que foi disponibilizado no ambiente virtual, que é do 3E. Na introdução, você deve dissertar o primeiro ponto de contato sobre o tema, sobre o texto, aquilo que você vai tratar, que você tratou, que você fez na sua pesquisa. Deve conter a abordagem do problema, a justificativa, deve conter uma parte do estado da arte, o objetivo do seu trabalho e a divisão do texto, juntamente com as referências bibliográficas que você pesquisou relacionados a isto. Okay? É interessante que isso apareça. Então, escrever de maneira coesa. Os parágrafos não podem ser muito grandes. Então, no máximo aí 10 linhas, 15 linhas em cada parágrafo. Deve-se contar isso. Cada parágrafo contendo um subtema que está ligado ao tema total da sua introdução, da sua pesquisa. Os conectivos devem ser lembrados, certo? Alguns conectivos são conclusivos, e outros vão trazer mais informações. Depois de tudo que foi dito, depois de tudo que foi, a partir do que foi apresentado, concluindo. Então são conectivos que devem ser utilizados da forma correta. E é necessário que você escreva, que você leia, preste atenção nos artigos que foram escritos, para que você possa ter esse feeling e entender como e quando utilizar cada um desses conectivos e as palavras. Nos materiais e métodos, você vai tratar o que é que você usou na sua pesquisa, com a pesquisa bibliográfica, você construiu alguma coisa, desenvolveu, que software foi utilizado, que tipo de plataforma, que métodos você aplicou, qual é a fundamentação teórica daquele método, da sua pesquisa, o que é que embasa a sua pesquisa, como ela foi realizada. Então é interessante que isso apareça nos seus materiais e métodos, esteja bem delineado com toda a formulação, com imagem, se for necessário, fluxograma, ok? Tudo isso é válido quando você está fazendo materiais e métodos. No resultado de discussões também, como lá no material e métodos, você pode usar tabelas, pode usar figuras, mas é interessante que você tenha a parte de resultados e as discussões podem estar junto dos resultados tranquilamente. Mas é interessante que você mostre os resultados e você discurse, você procure interpretar aqueles resultados à luz da teoria, da fundamentação teórica que você apresentou nos seus materiais e métodos. E depois você faça as devidas considerações finais, que pode ser uma conclusão também do texto, onde deve ter o objetivo do trabalho, os resultados, uma parte da metodologia, as principais diferenciações do seu trabalho, o que é que você conseguiu. Okay? São os elementos textuais. Os elementos pós-textuais você vai ter os agradecimentos a instituições que apoiaram o desenvolvimento desse trabalho. E as referências. E as referências é necessário ter cuidado, porque nem todo congresso as referências são pela ABNT. Depende do tipo de congresso. Depende do tipo de revista. Alguns pedem da APA, outros pedem no modelo de Chicago, outros no modelo do I3E. Pode acontecer de pedir também os congressos brasileiros pela ABNT, mas é interessante notar qual é o tipo e seguir o modelo. No modelo que nós vimos, que foi dado no I3E, ele mostra o formato, certo? Ele diz o que é que tem, como é que eu cito um livro, um capítulo de livro, um artigo de revista, um artigo de congresso, como é citado um programa de computador, uma patente, como é citado uma parte de um site, ou um site, ou um trabalho digital, um arquivo no site. Tudo isso é apresentado. No próprio 3E, nos artigos de 3E, você pode selecionar os tipos de formatos, PIB, também o text, você pode importar esse direto do text. Mostrei que você pode utilizar um Mendeley unido ao Microsoft Word, o próprio Microsoft Word você pode lançar, mas é interessante que você respeite o formato de referência que foi indicado pela revista ou congresso. Okay? Então, a partir disso, é interessante que você escreva, e cada parte que nós tratamos aqui,
Você veja o vídeo com cuidado e vá escrevendo. E participe na aula, tire dúvidas, pergunte, faça comentários, dê ideias. Esse brainstorm, essa tempestade de pensamentos ajuda muito quando a gente está começando a escrever. E o mais importante, não tenha medo de errar, você está aprendendo. Quem está aprendendo é para errar mesmo. Faz, ó. Não é que está errado, é que tem uma forma melhor de apresentar aquilo que você quer dizer. E você precisa descobrir isso a partir do que você está estudando. Então tenham bons estudos, agradeço a todos pela participação.